Olá, amigos do Radar Judaico. Novamente com vocês, Marcos Iskin falando da linda e florida Holon. Hoje, o assunto do radar é a questão dos números e o judaísmo. O judaísmo atribui valores numéricos a cada uma das letras do alfabeto. A transformação das palavras em números e de números em palavras é chamada de gemátria. Valores numéricos a palavras, segundo muitos, podem revelar conexões místicas. Mas além das questões esotéricas, certos números aparecem na tradição em virtude da sua presença em textos e rituais importantes. A matéria de hoje foi sugerida pelo nosso ouvinte Zig Mermelstein e se baseia em matéria do site My Jewish Learning. E você também está convidado a mandar sugestões de matérias. Creio que todos conhecem a canção cantada ao final do Seder de Pesach, a Páscoa judaica. Trata-se de Echad Miodeia, quem sabe o que é um, que explica o significado dos números 1 a 1, de 1 a 13 na tradição judaica. Vamos então aos principais números e os seus significados. 1. A marca registrada do judaísmo é o monoteísmo, a crença em um só Deus. A coisa mais próxima que o judaísmo tem de uma declaração de fé, o Shema, é recitado 2 vezes ao dia e declara: Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. 2. Os pares aparecem e reaparecem em vários contextos judaicos. Desde os animais que entraram 2 a 2 na Arca de Noé, até as 2 tábuas da lei com os 10 mandamentos. É tradicional acender 2 velas no início de Shabat e de outros feriados judaicos e colocar também 2 halot, 2 pães sobre a mesa em todas as nossas festas. 3. O judaísmo começou com o monoteísmo de 3 gerações de pais e filhos com suas famílias, os patriarcas Abrão, Isaac e Jacó. E o calendário judaico é marcado por 3 festivais de peregrinações: Pesach, que é a Páscoa, Shavuot e Sukkot. Em geral, a criança judia fará o seu primeiro corte de cabelo aos 3 anos de idade, em uma cerimônia conhecida como Upsherin. E ainda, o povo judeu é dividido em 3 grupos: o grupo dos Koanim, que são os sacerdotes, os levitas, que serviam aos sacerdotes, e os israelitas, que é o povo. E na mesma Páscoa, durante a Páscoa judaica, se colocam 3 matzot sobre a mesa, 3 pães ázimos. O número 4. Além dos 3 patriarcas, o judaísmo tem 4 matriarcas: Sara, Rebeca, Raquel e Leia. O Seder de Pesach é cheio de números 4. São 4 taças de vinhos, 4 perguntas que as crianças fazem, 4 tipos de filhos que são relatados. E alguns objetos, como o tzitzit, que é a franja ritual, e o talit, que é usado em orações, sempre têm 4 pontas com franjas especiais. 5. O Humash, a Bíblia judaica, é dividida em 5 livros, os 5 livros de Moisés, também chamado de Pentateuco. A franja de um talit é amarrada de acordo com a tradição ashkenazi e também terá 5 vezes os nós. O número 7. 7 talvez é um dos números mais significativos do judaísmo. A semana judaica dura 7 dias. A palavra hebraica para semana, shavua, é derivada da palavra hebraica 7, que é Sheva. A menorá no antigo templo também tinha 7 braços, e não confundir com a Hanukkah, que tem 9 braços. A cada 7 anos, os judeus realizam o ano sabático, chamado de Shemitah, quando a terra é deixada em descanso, sem cultivo. Segundo a tradição judaica, existem 613 mandamentos que os judeus devem seguir. No entanto, apenas 7 mandamentos para o resto da humanidade não judaica. Estas são chamadas as 7 leis de Noé. Nos casamentos de judaicos são feitas 7 bênçãos, Shava Brachot, que são registradas para os noivos sobre a Rupá, que é o teto nupcial. Em alguns casos, a noiva circula o noivo com 7 voltas, e em outros contextos o casal circula um ao outro 7 vezes.
O grande rei Davi foi o 7º filho em sua família. E diz a Bíblia, o 7 é amado. Em Gênesis 2:1 diz: e Deus abençoou o 7º dia. Em meses, o 7º dia é amado, como está declarado em Levítico 23, versículo 24. No 7º mês, no 1º dia, ou seja, Rosh Hashanah, ocorre no 7º mês, de acordo com a ordem bíblica dos meses. 8. O número 8 é uma lembrança que os meninos judeus são circundados no 8º dia de vida. O número 10 se refere aos 10 mandamentos que foram dados no Sinai, mas não só isso. Além disso, são necessários 10 adultos judeus para completar um minyan, que é o quórum mínimo necessário para certas orações. O número 12. O povo de Israel foi dividido em 12 tribos, que correspondem aos 12 filhos do 3º patriarca Jacó, que eram representados por 12 pedras no peitoral do sumo sacerdote. Da mesma forma, o ano é dividido em 12 meses, quando não é bissexto. Cada dia e noite são divididos em 12 horas, e há 12 casas do zodíaco. E o número 13. A tradição judaica afirma que Deus tem 13 atributos de misericórdia, que são recitados durante as orações de Selichot e nas grandes festas. O sábio judeu Maimônides também afirmou que havia 13 artigos de fé no judaísmo, codificados em uma oração popularmente usada para encerrar os cultos na sexta-feira à noite, a redação de Igdal Elohim Chai. Segundo a tradição judaica, um menino atinge a maioridade, ou seja, ele é responsável por todas as mitzvot quando completa 13 anos e se torna um bar mitzvah. Outro número interessante e muito comum é o número 18. Eu iniciei falando da gemátria, que é a prática judaica de atribuir um valor numérico a cada letra e somar os valores das palavras. O exemplo mais famoso é o valor numérico da palavra Chai, que significa vida, e tem o valor 18. 18, portanto, é considerado um número judeu de sorte, referente à vida, e os judeus costumam dar presentes monetários em múltiplos de 18. Por exemplo, R$18 ou $18, 180, 36, 360, múltiplos de 18. Carros, principalmente no Brasil, buscam ter placa que incluam o número 18 ou o número 81, que é 18 lido ao contrário. A oração judaica central do judaísmo, a Amidah, que também é conhecida como Shmona Esrei, literalmente os 18, porque originalmente era composta de 18 bênçãos. Apesar de já ter hoje mais bênçãos, ainda assim a oração segue sendo chamada de Shmona Esrei. E o número 36. Os judeus racídicos acreditam que em cada geração há 36 pessoas justas que sustentam o mundo. Essas pessoas são desconhecidas, mas o mundo só existe porque em cada geração há 36 justos, ainda que desconhecidos de todos. O número 40 é outro número que aparece com frequência na Bíblia hebraica, geralmente como um período significativo de tempo durante o qual uma transformação radical é esperada. Na história da Arca de Noé, Deus fez chover do céu por 40 dias e 40 noites. Para receber a Torá, Moisés passa 40 dias no Monte Sinai. E os judeus são punidos com a peregrinação no deserto por 40 anos, até que toda a geração que foi libertada do Egito passe e uma nova geração esteja pronta para entrar na terra prometida. O número 49 e 50. Assim como o 7 tem grande significado no judaísmo, o número 7 vezes 7 também tem. Entre a Páscoa e Shavuot, os judeus contam 7 vezes 7 semanas, ou 49 dias, um período conhecido como Omer. O dia seguinte, o dia 50, é a festa de Shavuot. Da mesma forma, de acordo com o antigo calendário agrícola judaico, a cada 7 anos a terra recebia uma Shemitah, um ano
sabático, durante o qual não era cultivada e não era permitido fazê-la trabalhar. Após cada 7 ciclos de Shemitah, ou seja, após 49 anos, no 50º ano, os judeus celebravam o ano de Yovel, ou o ano do jubileu. Durante esse ano, não só a terra tinha permissão para descansar, mas os escravos eram libertados, as dívidas eram perdoadas, a terra era devolvida a seus proprietários originais. A prática foi concebida como uma redefinição social. Amigos, vocês viram aqui uma série de ligações entre o judaísmo e os números. A série Radar contém muitos assuntos interessantes e são atemporais. A qualquer momento você pode ouvi-los e aprender alguma coisa a mais. Eu convido você a ouvir outros episódios dessa série aqui no YouTube. E se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se ainda não se inscreveu no canal, faça-o agora. Nos encontraremos na próxima segunda-feira, se Deus quiser, com mais um Notícias de Israel e na outra quinta-feira com mais um Radar do Mundo Judaico. Até lá, amigos.